Olá, seja muito bem-vindo ao Brasil e Vinhos, mais um vídeo. Hoje vou falar sobre vinho, né, que é complicado, vinho é caro. Carol, eu não tomo vinho porque não dá, né, pra minha realidade, desculpe. Vinho é chato, né, também, pessoas às vezes acham. Com razão, né, gente? Então hoje vou falar de vinho, né, e vou falar também o porquê, né, disso e como que a gente vai fazer diferente, né, e que há sim um vinho diferente aí pra você, tá? E que vai ser muito bem-vindo aqui no mundo do vinho. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações, que assim que eu publico um vídeo novo, você já sabe em primeira mão, tá bom? Pessoal, por que a gente acha que vinho, né, vinho é caro, vinho é complicado, vinho é chato, né? Culpa dos profissionais do vinho, tá? Já começo a dizer assim, né? Se você é profissional do vinho e tá me acompanhando aqui, né? A culpa é nossa. Você provavelmente já me ouviu falando isso em outros momentos, né? Eu realmente acho que a gente complica demais, né? A gente fica querendo passar para o consumidor tudo que a gente tem que usar, né, no nosso trabalho. Né, quando a gente está avaliando uma amostra, né, que a gente tem que fazer uma análise sensorial, né, na taça apropriada e tudo, fazer toda a descrição, dar o diagnóstico do vinho, depois o consumidor ele fica achando que ele tem que fazer isso para tomar um vinho. Isso está totalmente errado, tá, gente? A gente distancia muito o consumidor por conta disso. Inclusive, né, eu acho que a gente, como profissional, a gente entra numa de estar sempre fazendo análise do vinho, né, todas as vezes, que a gente não consegue mais só tomar um vinho por tomar muitas vezes, né? A gente já pega a taça, já começa, já busca os aromas, já faz aquela análise, já julga o vinho, já dá nota, né? Tudo ali em 2 minutos a gente já fez tudo isso. E aí, será que a gente realmente usufrui da melhor experiência, né, que aquele vinho podia nos proporcionar sem julgamentos? Porque pra gente realmente aproveitar algo 100%, a gente não pode ter esse julgamento, né? Que a gente já tá dando o nosso ponto de vista, a gente não tá só acolhendo o vinho como ele é, né? E sim baseado nas nossas referências, nos nossos padrões, né? E se ele se encaixou ou não. Então, também já deixo um convite aí para você, se você é profissional, que exercite mais, né, aquele paladar iniciante que você tinha antes de fazer muitos cursos, profissionalizar, né, e de atuar na área. Que realmente eu acho que a gente perde muito disso, tá? E eu acho que pra gente se emocionar com o vinho, por exemplo, né, a gente tem que estar sem julgamento. Se a gente tá fazendo análise técnica daquele vinho, a gente nunca vai chegar ao ponto de ser tocado, né, de se emocionar com o vinho, porque a gente não se permite, a gente está fechado, né? Bom, pessoal, por que o vinho, será que o vinho é caro mesmo, o vinho, né? Gente, a gente sabe que o vinho é um produto de maior valor agregado, né? No próprio processo de elaboração, realmente é um processo custoso, né? Se a gente para pensar ali desde o cultivo, né? A parte mais barata do vinho, por incrível que pareça, é a uva, tá, gente? O que pra mim, às vezes, chega a me tirar do sério, né? Porque o que a gente paga na uva, né? No caso, né? Eu pensando do lado lá do produtor, né? É insignificante, né? E tendo, né, o entendimento como enólogo aqui, o segredo do bom vinho tá na boa uva, eu acho que deveria ser o que realmente a gente deveria dar mais valor, à uva, né? Mas não é o que acontece na prática, tá, gente? A prática é que muitas vezes, né, o produtor ele recebe muito pouco. Realmente, se um produtor de uva ele só vive da produção de uva, né, para revenda, assim, é praticamente pagar para trabalhar, tá, gente? E não é pouco trabalho, né? Realmente é muito trabalho no campo. A gente sabe que cada vez menos mão de obra, né? Ninguém quer trabalhar no campo hoje em dia. Se a gente pensa a realidade aqui da Serra Gaúcha, né? Que a gente não tem como mecanizar, como, né, trabalhar com máquinas, com colheita, né, mecanizada, por exemplo, né? Por causa dos morros, enfim, dos declives. É tudo trabalho manual. E as pessoas não querem. É um trabalho pesado, né, gente? É um trabalho duro no verão, né? É tudo muito romântico, muito bonito, mas o trabalho é um trabalho muito duro, né? Depois, quando é feita a colheita, enfim, tem toda a manutenção do vinhedo durante o ano, né? Os tratamentos, a poda, enfim, é tudo muito custoso.
tá, gente? Então, assim, é algo que eu realmente, quando eu vou, né, nessas regiões produtoras e eu vejo, né, os vinhedos, é algo que me toca muito, porque eu vejo todo esse trabalho, né, por trás, e eu vejo a paixão e dedicação desses produtores também, que eu acredito que em pouco tempo, infelizmente, a gente não vai mais ter essa realidade, né, porque cada vez menos apego, né, as pessoas têm pelas propriedades, as pessoas querem, né, a vida na cidade, não querem esse trabalho na terra, enfim, e vai se perdendo, né? Então as grandes vinícolas vão migrar ali, já estão migrando, né, para regiões onde elas conseguem mecanizar, como a fronteira gaúcha, por exemplo, né? Ou vão comprar também as terras aqui, né, como enoturismo, né, para utilizar, para ter um ponto ou outro, né, para visitação, mas a produção em si, né, eu acredito que não vai mais ser focada, né, nessas regiões. É algo muito triste, né, assim, mas eu acho que eu tenho que partilhar com vocês, porque é algo assim que é o que mais me move, sabe, a levar esse projeto do Brasília e Vinhos. Assim como quando eu fui no Douro também, foi a mesma sensação que eu tive, né, que eu vejo, claro, lá tem muitas pessoas ainda na ativa, né, gerações mais novas interessadas, mas a gente sabe que é uma realidade de vários lugares essa questão do êxodo rural, né, os filhos indo para as cidades para trabalhar, para tentar suas vidas, né? E porque vê que é um trabalho ingrato, realmente. Se você vive só da uva, é ingrato, realmente, né? Então, os produtores, eles têm que incrementar, né, ter outros cultivos, trabalhar também com o enoturismo, vinificar, né, para se tornar rentável, porque realmente só viver da uva é inviável, né? Eu entendo também o outro lado, né, dos filhos dos produtores, dos próprios produtores que vão, né, desgostando porque vão vendo que não são recompensados. E muitas vezes, gente, num vinho, uma garrafa de vinho, a garrafa em si, ela é mais cara do que a própria uva. Então, assim, não sei se para vocês, né, vocês enxergam da mesma forma, até gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários, tá, o ponto de vista de vocês concordam ou não, né? A questão da embalagem, né, da roupagem do vinho, muitas vezes conta mais, né? Para vinícola, no caso, né? O rótulo, né? Muitas vezes a vinícola não poupa, né, em botar um papel bonito, porque sabe que é aquilo ali que chama atenção, né? Que no meio, né, nas gôndolas, né, no meio de tantos vinhos, você tem que chamar atenção. Mas muitas vezes também, eu acho que tem um gasto desnecessário, né, assim, que, sei lá, só às vezes mais lixo, né, se a gente para pensar também do termo, né, sustentável, né, papel para enrolar daqui, a caixa daqui, coisas que a gente não vai, né, usufruir, reutilizar, né, vai ser só lixo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas, né, que a gente poderia repensar, né, mas gostaria muito da opinião de vocês aqui também, e se vocês tiverem sugestões também, temas que queiram que eu traga aqui com outras abordagens também, né, eu providencio. Bom, pessoal, então é só o desabafo aqui, a parte, né, porque realmente me sinto na obrigação, né, como eu tô aqui direto, né, vendo esse outro lado, eu acho que tenho que trazer, né, à tona, tá, que muitas vezes isso não é mostrado, isso não é falado, né, então só quem realmente tá aqui na parte técnica, na produção, que consegue ver. E que eu acho que, assim, pra mim, pra Carol, foi o que realmente me fez me apaixonar pelo vinho, tá, gente? Então, claro que sim, é um processo caro, né? Se a gente para pra pensar, tá, a mão de obra é cara, né? As matérias-primas, se a gente vai utilizar, né, madeira, por exemplo, né, envelhecer o nosso vinho, amadurecer em carvalho, então já vai encarecer mais o processo, né? Tem várias variáveis aí, né? Os insumos enológicos, né? Pra gente implementar uma vinícola hoje, eu acho assim, por exemplo, eu tenho um projeto Aventura, né, Garage Wine, que eu sou sócia, eu não acho viável a gente investir numa vinícola, né, hoje, não faz nem sonho, né, nossa realidade, eu acho que seria também desperdício, sinceramente, né, por quê? Produção pequena, né, tem vários maquinários ali, a gente vai utilizar às vezes uma vez no ano, né, então por que não trabalhar em parceria com outras vinícolas já estabelecidas, né, que é o que a gente faz hoje, e eu acho que isso é o caminho da sustentabilidade. Eu vi esse modelo na França, por exemplo, né, que eles
partilhavam, né, de várias etapas do processo, né, terceirizavam, né, seus vinhos, e isso é super normal, tá, gente? Então a gente só faz como a gente quer, com a matéria-prima que a gente quer, mas não tem por que a gente ficar investindo, né, na infraestrutura em si, tá? Isso eu acho que é muito fora aí, né, pensando aí, né, no nosso planeta como tá hoje, eu acho que realmente a gente consegue enxergar um pouquinho além. Então, é sim caro, tá, gente? É caro, sim, né? Tem a questão tributária também, que a gente sabe, né? Que hoje o vinho, ele ainda é visto como artigo de luxo no Brasil, infelizmente, mas ao mesmo tempo, né, que ele é visto como alimento em outros países, realmente aqui no Brasil eu vejo que hoje a gente ainda não tem o vinho como alimento, mas eu acredito que a gente está caminhando, né, em passos largos agora, que a gente, até com a pandemia, né, que a gente começou realmente a tomar mais vinho em casa, né, e aí a gente começa, né, se a gente realmente adota o vinho como um vinho simples, né, que é o vinho que eu tento trazer aqui, o vinho do dia a dia, do seu almoço, aí sim o vinho vai ser um alimento. Agora, se o vinho ele só tá na sua janta, que é um jantar especial, tá? Assim como uma iguaria, que você faz lá um filé mignon, não sei o que são pratos assim que às vezes não tá no seu dia a dia, isso não é o seu alimento diário, né? Não é a base da sua alimentação. Então, assim, eu também acho até injusto, né? A gente querer agora lutar para que o vinho seja alimento no momento de agora, né? Eu acho que a gente tem que lutar para realmente, para torná-lo um alimento realmente ativo na mesa dos brasileiros, assim como eu vejo que ele está presente na mesa aqui dos imigrantes italianos da Serra Gaúcha, né? Então, isso tem que ser uma realidade, não só aqui, né? E não só uma realidade de tomar vinho em restaurantes em ocasiões especiais, porque aí não tem como a gente conseguir, né, essa atribuição ao vinho. E a partir do momento que a gente realmente tem o vinho como alimento, né, a gente consegue, né, legalizá-lo, né, e conseguir, então, taxas justas, né? Que aí vai reduzir muito, né, o custo do meu vinho e eu vou conseguir realmente adquiri-lo ali a preços justos, né? Para ele fazer parte do meu dia a dia. Então, é um ciclo, na verdade, tá, gente? Complicado, né? Complicado, é sim complicado até hoje, né? Por quê? Porque nós profissionais sempre promovemos o vinho, né? Com esses rituais, o vinho que a gente conhece da escola, né? Da formação técnica. Se você vai visitar uma vinícola hoje, né, provavelmente você vai encontrar degustações técnicas para você fazer. Eu acho muito legal, eu vim estudar o vinho, por exemplo, pela parte sensorial, né? Eu não tomava vinho. Tá? Então, eu vim porque eu queria ser perfumista, né? Então, todo aquele encanto, aquele fascínio pelos aromas, eu vim estudar vinho por isso, resumindo bem, tá? E depois eu comecei a tomar vinho. Mas foi um encanto muito sensorial. E é bonito, sim, essa análise sensorial que a gente faz no vinho. Só que eu acho que fica chato quando a gente só faz análise técnica sempre, né? É legal, eu acho legal a gente tomar o vinho, cheirar o vinho, no intuito, né, de se permitir sentir emoções, tá? Não no intuito de dar diagnóstico. Eu sei que é legal, que é interessante. Eu, por exemplo, sou muito nariz, eu gosto de distinguir, de, sabe, assim, de conseguir perceber os aromas, né, de conseguir identificar os aromas. Mas não é a todo momento que eu faço isso, sabe? Então, muitas vezes eu tomo vinho sem ficar nessa busca ali de dar diagnóstico, tá? Porque, se eu tô fazendo uma análise técnica, que eu tenho que avaliar, que eu tenho que fazer a descrição daquele vinho, é uma coisa. Agora, se eu só tô apreciando o momento, tô no meu almoço, tô numa janta, tô lendo um livro, tomando um vinho, é diferente, sabe? Eu não quero ficar ali naquela cobrança, sabe? Daquele vinho. E às vezes a gente não consegue distinguir, né, também aqueles aromas, e aí já fica naquela cobrança julgando o vinho. Então, sabe, eu acho que às vezes a gente tem que ter mais sensibilidade ao tomar o vinho. Dá tempo também para ele ir abrindo, enfim. Então, pessoal, né, a gente tá num ritmo aí, aumentando, né, numa passada larga. Esse ano realmente deu uma mudança, um up. Eu vejo que a gente ficou ali anos estacionado na média dos 2 litros, né, de vinho per capita por ano. Então, esse ano a gente subiu para 2,68, né, se eu não me engano, é isso mesmo, 2,68, né, o consumo de vinho per capita, 2,68 litros, tá, gente, por ano. Então, se vocês verem, poxa, por anos ficamos ali, né, mais de 10 anos, eu acho,
né, na média dos 2 litros. Em um ano a gente subiu ali, né, quase, né, mais de meio litro, né, quase 700 ml de consumo, a média anual. Nosso país é imenso, né, gente, tem muitas pessoas, então isso representa muito, tá? Então eu acho que é um bom indicativo, acho que a gente tem que ser otimista, né, ser esperançoso, acho que sim, que a gente tá no caminho certo, né, e agora com um catalisador aí que realmente alavancou o setor. Mas se a gente para ver, né, as inspirações ali que a gente tem que ter, as referências, né, a França 50 litros por ano, né, Portugal 60 litros por ano, né, são países que realmente têm o vinho como alimento, né, tem o vinho na sua cultura. Então a gente precisa caminhar mais, né, gente? Então vocês veem que para você ter esse consumo per capita, você tem que tomar o vinho diariamente, né? Diariamente, não é diariamente que você faz refeições especiais, né? Então, é realmente ter o vinho como alimento, tá? E o vinho simples, tá? Porque realmente se a gente tem o vinho complicado, a gente nunca vai chegar nessa média, né? A gente nunca vai bater ali esse índice, tá bom? Então, pessoal, a gente precisa entender que no Brasil, ainda o que movimenta o mercado são os vinhos comuns, os vinhos de mesa. Apesar de muita gente torcer o nariz, né, achar ruim, vocês sabem, no Aventura Garage Wine, né, o nosso projeto, a gente vinificou, né, um vinho de uva Isabel, justamente porque eu acredito muito nisso, né, um rosé de Isabel, super bem vinificado, tá, para quebrar tabu, quebrar paradigma, justamente nesse intuito. A uva comum é a uva que movimenta o mercado, movimenta a economia, né, aqui dos produtores de uva nacionais. Então acho que a gente tem que valorizar e não ficar, né, julgando aí, dizendo que vinho de uva comum não é vinho, né? Então, muitos brasileiros gostam e preferem o vinho comum, o vinho de mesa, tá? E eu acho que tem espaço para todos, né? Acho que a gente tem que respeitar também e apreciar aí um vinho em cada momento aí, o que for conveniente. Tá bom, pessoal? Obrigada aí por esse vídeo, né? Um abraço, espero que tenham gostado, tá? E partilhem, não deixem de se inscrever no canal, deixem um like se vocês gostaram. E até a próxima!